Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Santos e Região. Oferece aos seus associados assistência médica e odontológica, assistência jurídica e entretenimento. Associe-se. Avenida Conselheiro Nébias, 262, Vila Matias, Santos. Telefone 3228-9200. Alô, Baixada Santista, o Sem Reação chegando pela sua TV Com, canal 11 da NET. Prazer muito grande em contar com a sua audiência nesta sexta-feira ao vivo, falando aqui dos estúdios da TV Com para toda a Baixada Santista. Nessa sexta-feira eu tenho a presença do advogado criminalista, Dr. Eduardo Elias, gentilmente atendendo ao nosso pedido, e eu gostaria de comentar um assunto que me parece que se tornou tema, aliás, foi resgatado porque a todo momento, quando temos um crime bárbaro, a questão da maioridade penal, da forma como os criminosos encontram no atual Código Penal brechas para que não cumpram definitivamente as penas. Há uma discussão muito ampla sobre isso. Eu trouxe um especialista para falar sobre este tema. E baseado no fato bastante trágico do assassinato do médico Marco Antônio, tinha ido visitar uma criança de 12 anos no Hospital Ana Costa, que estava com um tumor, e, puxa vida, um Honda Fit. Eu fico pensando, a nossa vida não vale nada, doutor Eduardo. Boa tarde e obrigado pela participação. Eu que agradeço esse honroso convite de estar aqui com você. Você que é uma grife, uma discussão destemida, para mim é uma honra estar no seu programa e conversar com os seus telespectadores. Muito obrigado. Com relação à vida valer pouco, está valendo cada vez menos. E principalmente o tipo de enfrentamento que esses criminosos, em especial agora, nesse caso especificamente, dos menores, como eles estão... O que valor tem a vida para esses meninos, né? Ou seja, nada, né? E o que nós estamos fazendo com relação a isso? Cada vez menos ainda. E eu fico preocupado, Augusto, e fiquei mais gratificado de estar ao seu programa e discutir esse tema de uma maneira assim, sem paixão, mas com muita racionalidade, para que nós possamos transformar essa oportunidade de eu estar aqui, que Santos, que sempre esteve na vanguarda das grandes discussões, inclusive políticas, né, até pelos santistas ilustres que tivemos e que temos, da gente iniciar uma bandeira, porque a sociedade definitivamente se cansou. Nós estamos muito cansados, nós estamos muito modificados. Nós tivemos um caso, numa semana antes, que mostra esse jovem que... o de 14 anos, e aí fica uma polêmica, parece que o 17 pode ter matado, mas mandou o de 14 assumir, fica essa confusão toda. Mas uma semana antes, um outro menor invadiu uma casa aqui próximo, na Vila Belmiro. Pra você ter uma ideia, ele tinha mais de 30, olha, tá aí ele com a mão com a arma na mão, né? Ele fez refém. Nós temos um vídeo, é desse que nós temos, ele fez refém uma família, né? Depois eu vi a entrevista do pai de família, assustadíssimo, né? Esse adolescente de 17 anos, ele possui mais de 30 passagens pela polícia. E ele tinha só ali no Canal 1, ele não se movimentava muito não, em torno ali do Canal 1, mais de 30 passagens pela polícia, e nesse sequestro ele fez de refém 3 crianças de 12 anos, além de toda a família, os adultos, enfim. Fico pensando, 30 passagens pela polícia, há de se notar aí um aspecto de reincidência já caracterizado. Crônica. Né? Crônica. Uma multireincidência crônica, e às vezes me pergunto, Augusto, uma pessoa que já tem 30 passagens pela polícia, falhou a Fundação Casa, falhou a polícia, falhou o judiciário, e falhamos nós, que ficamos esperando a próxima tragédia para a gente voltar a discutir e não resolver nada. Por isso é que me gratifica estar aqui,
para que nós possamos, dessa vez, conversar com seus telespectadores. E será que a gente não deveria tomar uma iniciativa de uma... A gente faz tanta abaixo-assinado inútil... Para diminuir a maioridade, doutor? E discutir isso, porque só diminuir a minoridade penal não vai resolve. resolver. Sem políticas sociais... Você vê, o Estatuto, a Lei 8.069 de 1990, não é? Olha a idade dele, da criança e do adolescente. Né? Que trata lá disso sobre os 18 anos, como o artigo 228 da Constituição fala dos 18 anos. Agora, discutir simplesmente assim, não, vamos baixar para 16 anos, não vai resolver. 15 anos, não vai, isso não é cabalismo. Não tem uma idade correta, não tem uma idade que transcenda e explique, bom, agora nós vamos diminuir, agora nós vamos inibir. Não é a diminuição da idade penal que vai diminuir a criminalidade. Mas também não é ficando calado. Sim. E cada vez mais a gente vendo essas tragédias. Mas o senhor não acha que me parece que o que passa para a população é a impunidade? Então o menor de idade ficou aquele estigma. Primeiro, ele está impune, né? Esse estigma hoje todo brasileiro tem, menor de idade está impune. Em outros países, eu tive o cuidado de pedir para a nossa produção levantar alguns casos, né? Em outros países, primeiro vamos falar um pouco da maioridade penal e definitivamente por um ponto em alguns países, né? Que a gente vê muita coisa no Facebook, mas definitivamente na Inglaterra, a maioridade penal é a partir dos 10 anos até os 16 anos. É bom deixar claro que dos 10 aos 16, ele tem um tratamento especial. Não é que ele é tratado como um criminoso. Ele tem um tratamento especial, pode até ser preso, não é? Mas ele tem um tratamento especial. A partir dos 16 anos, não. A polícia não precisa nem avisar a família quando prende o jovem. Na Escócia, era 8 anos e passou para 12 anos, não é? Holanda, 12, França, 13, Itália, 14, Alemanha, 14 e Dinamarca, 15, né? País de Gales e Irlanda, por exemplo, também a idade penal é de 10 anos. Na Inglaterra, tem um caso do ano de 2010, de 2 menores de 10 e 11 anos que tentaram estuprar uma menina de 8 anos, que foram a julgamento. Com todo o aparato que o julgamento prevê, foram a julgamento e a justiça inglesa mudou algumas regras no sentido da organização para que as crianças entendessem o que estava acontecendo. Na sua opinião, nós precisamos disso e muito mais? Precisamos disso e muito mais. Por quê? Imagina a seguinte situação, Augusto. Nós dizemos que a nossa maioridade é de 18 anos. Isso significa dizer que um agente com 17 anos, 11 meses, 29 dias, 23 horas e 59 minutos e 59 segundos, se cometer um latrocínio, só vai ficar internado 3 anos. Um segundo depois que ele cometesse, ficaria de 10 a 30 anos. Alguma coisa está errada. Nesses países que você diz com muita propriedade, isso é muito interessante, tem todo um aparato, porque as instituições do Judiciário e do Ministério Público, eles estão assim servidos por especialistas, tais como psiquiatra, psicólogo, assistente social, para avaliar o grau de consciência daquele agente. Porque existem crianças de 12 anos e existem crianças de 12 anos. Existem crianças de 14 anos que têm uma propriedade ética, têm uma concepção familiar super interessante. E tem um criminoso de 14 anos que dá um tiro no médico que foi tentar salvar um paciente num dia que não era seu plantão. Uma criança de 12 anos foi salvar uma vida e perdeu a sua. Por quê? Porque ele achou que ao tirar o cinto de segurança, ele estaria buscando uma arma. Então ele tem consciência do que fez. Aliás, ele já tem a consciência do que ele fez desde a hora em que ele saiu do mocó dele, da comunidade dele, armado para praticar o que praticou. E aonde praticou? Próximo de um local daquele Black Friday, um negócio assim, cheio de gente, e não titubeou um segundo. Então, nesses países, o que esses especialistas fariam? Fariam uma avaliação para saber o grau de consciência. Porque como se impune o homicídio no Brasil? Se for doloso, vai a júri. Se for culposo, a pena muito menor, é por imprudência, negligência ou imperícia. Então, será que um agente de 14 anos sai lá da comunidade, o tipo de influência que ele recebe, o tipo de facção criminosa que já não adotou? Já tinha saído da Fundação Casa? Tantas vezes que tem. Então, tudo falhou, tudo está falhando.
Eu cheguei a um ponto, Augusto, se você me permite, eu acho que o que não pode mais falhar é a nossa parte, é a parte da omissão. Nós estamos sendo muito omissos para discutir essa questão com propriedade. Nós temos que enfrentar esses órgãos que vêm dizendo que nós precisamos de políticas sociais. Claro que a gente precisa. No Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 1990, não é que eles obrigam que tenha, mas não tem. Já prevê, né? Não tem. Eu vi uma declaração do Dr. Carmelo, promotor de justiça da Vara. Esse rapaz é excepcional. Ele tem um discernimento para falar as coisas. Um homem desse tem que ser convidado para participar de discussões públicas, trocarmos ideias. Ele é contra a diminuição da maioridade penal. Mas, ao mesmo tempo, ele aponta que os limites da infância e da juventude já não sustentam mais. Ele, na entrevista que vi, ele fala expressamente sobre os 3 anos. Eu vou além dele. Porque eu, como criminalista há 35 anos, eu tenho uma observação assim mais pontual, que o estado de espírito do agente criminoso ficou cada vez mais cruel, cada vez mais implacável, cada vez mais impiedoso. Eles têm um sentimento de poder, Augusto, o poder de te roubar, de te matar, de estuprar as nossas filhas, as nossas pequenas. Eles se sentem donos de violar o corpo de quem quer que seja a qualquer idade, e através do quê? Do poder paralelo do crime que substituiu o poder ordenamentado. Então, acho que essas discussões têm que ir um pouco além de human rights, essas coisas. Acho que nós temos que avançar muito. O bandido perdeu medo. Perdeu medo. Os black blocs agora não respeitam fardas. Alguma coisa de muito errado está acontecendo no país, Augusto. A gente tem que chegar a dar um basta e inverter a ordem jurídica. Eu vi a entrevista do caso quando houve a primeira das manifestações na Prefeitura de São Paulo, que teve um jovem que estava... Olha o Eduardo Filete. Tudo bem, Eduardo Filete? Eduardo Filete. Olha aí, grande Eduardo Filete, está aí. O homem da cinta. E o Filete conseguiu um patrocinador. A partir da semana que vem, a cinta que ele usa para a barriguinha dele vai estar divulgando aqui no programa. Mas eu queria comentar, eu estava vendo uma entrevista do jovem que acabou, inclusive, foi um dos poucos indiciados naqueles movimentos, não é, no centro de São Paulo, e que invadiram a prefeitura. E no caso mais, o rompante mais exagerado foi quando um cidadão com uma máscara de gás pegava lá aquele cercado de metal e atirava. E aí eu vi a entrevista dele agora, ele vai lá, vai responder, ele dizendo, foi um momento que eu fiquei envolvido com tudo aquilo. Eu fiquei pensando, já pensou se todos nós, né, resolvemos agora, de repente, num espírito de cidadania, sair quebrando tudo? Quer dizer, esses limites não dá mais para acreditar, né, doutor? Não dá. O camarada que fez o que ele fez, não é? Em rede nacional, todas as emissoras, né? Não dá para dizer que ele em algum momento ele não percebeu que só ele estava quebrando a prefeitura, né? E você vê que paradoxo, Augusto. Pena dele, 5 anos e 4 meses, 5 anos e 6 meses. E esse menor que tirou a vida desse médico, 3 anos no máximo de internação, alguma coisa está errada. Um disparate, né? Tá um disparate. E esse caso do jovem, eu gostei da sua expressão, agente. O agente criminoso. Você fala jovem, a gente fica até... Como é que vai chamar o cara de jovem? Um cara que já tem 30 passagens pela polícia, né? Esse agente criminoso, 30 passagens pela polícia, esse último... A foto Thaisa, Vanessinha, deixa o Filete de lado, atenção no programa. Por favor, a foto do jovem de 17 anos que fez de refém a família. Ele tem uma foto que ele está na janela com uma arma na mão. Essa foto, ela olha só, ele está ali, inclusive engatilhado o revólver, prestes a atirar, né? Quer dizer, não dá mais para entender que ele não tem a compreensão do certo e do errado. E a expressão que ele tem, ele vem de uma expressão do sentimento de poder que ele está detendo. De poder, é verdade. Ele se sente poderoso. Porque é isso... Esse tipo de política social que ele teve lá na comunidade dele. É verdade. Que é uma comunidade também subjugada por esse tipo de maldade que se faz. Com certeza. A gente também não pode chegar a achar que todo mundo é ruim por causa da comunidade. Não, naturalmente. Agora, chamar de adolescente, de criança... Não dá. Que diz assim, antes ele do que eu... Com certeza. Alguma coisa está errada. E você falou muito bem, porque a comunidade fica refém, né?
E infelizmente, quem convive lá dentro tem que seguir aquela regra que a criminalidade impõe, e às vezes o medo, né, do poder que você mesmo apontou, que é real, né, aquela coisa de que eu posso, eu tenho a arma, eu vou... Então ele deixa a população de bem subjugada àquela vontade... Sem dúvida. Sem dúvida. Augusto, se eu tivesse no seu programa há 15 anos atrás, eu diria assim que eu sou contra a redução da minoridade penal, que era melhor investir em educação, em políticas sociais, que era contra a prisão perpétua, a pena de morte. Hoje eu estou aqui, dezembro de 2003, eu digo, como criminalista, nós chegamos a um ponto de frieza, perdemos o controle, e eu sou francamente favorável a uma nova Assembleia Nacional Constituinte para mudarmos a Constituição, para que a gente tenha parâmetros legais, para impor medo, para impor uma nova concepção das facções criminosas, dos agentes criminosos, de pensar que agora tem prisão perpétua, que agora tem pena de morte. Claro, tudo isso com política social, melhorando o homem da advocacia, melhorando o homem do judiciário, melhorando o homem do Ministério Público. Todos nós temos muitas falhas, né? Temos que corrigir. Agora, eu sei que a política social é importante, lógico que ela é importante, mas também sei que muitos brasileiros que vivem naquele limite da miserabilidade conseguem superar essa dificuldade e fugindo do crime. Isso acontece. Nós também não podemos dizer, não, todo mundo que está numa condição inferior vai para a criminalidade. Não é isso. Exatamente. Muita gente convive, como o senhor colocou, em comunidades com dificuldades, não é? Mas que passam longe dessa situação. Aliás, se furtam da dignidade do enfrentamento para não ter... Sem dúvida. Não serem... acabam ficando reféns desses criminosos, né? Desses agentes criminosos. Vamos fazer um intervalinho muito rápido, fique aí, eu volto já. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Estamos de volta ao vivo, mandar um abraço especial aos meus amigos da Ozan, e hoje eu quero fazer aqui uma homenagem ao Manolo, que vai receber nessa sexta-feira, você consegue fechar aqui, Murilo? Nessa sexta-feira vai receber uma homenagem da Câmara Municipal de Santos, então fica aqui o nosso abraço ao Manolo da Ozan,
Grande Ozan, tá aí, muito obrigado. Só para registrar, muito obrigado. Mandar um abraço também aos meus amigos do restaurante Boqueirão Express Grill, Rua Lobo Viana 89, ao lado da Unisanta, em frente ao Supercentro Boqueirão. Restaurante Boqueirão Express Grill. E o João do Incatep, ontem ele esteve aí, as grandes novidades do Incatep, inclusive o Incatep é o único centro de excelência portuária no mundo que tem o guindaste offshore, que é utilizado nas bases da Petrobras, e você pode fazer o curso, que é único no mundo, hein? Só o Incatep desenvolveu alguns equipamentos. Esse aí, por exemplo, é o RTG, o Portânia, também um equipamento muito sofisticado, onde você pode se habilitar a trabalhar em qualquer terminal portuário. Incatep, o primeiro e verdadeiro centro de excelência portuária. Eu brinquei aqui que o Maison Vanucci está com uma promoção, né, para até o dia 31 de dezembro. Nós temos imagens, inclusive, e quero lembrar, eu brinquei aqui, estava ontem o meu convidado de ontem, né, o meu amigo Paulo Queja, e nós estávamos falando, eu brinquei que tem uma forca lá, o cara quer se enforcar a casa, não é verdade, doutor Eduardo? O cara quer se enforcar a casa, não tem jeito. E aí o pessoal falou, não é lógico, nós temos lá um banquinho, a gente pendura uma cordinha, e além do casamento bonito, com toda... você ainda leva de graça um enforcamento. Grande Maison Vanucci, ontem teve uma confraternização de empresa, amanhã também, hoje, domingo, graças a Deus, um trabalho bem elaborado pela minha sogra, a dona Cleide, a Clélia, e também pela Fernanda. Maison Vanucci. E olha, na terça-feira, neste programa, aliás, no TV Com Debate, às 19 horas, estava a presença do Manuel Gonzalez, na apresentação do meu amigo Manuel Gonzalez, a presença do advogado Dr. Pacilo e o meu amigo Durval Cap. E eles tocaram nesse assunto, maioridade penal, ainda todos traumatizados com o caso do assassinato deste médico, e a esposa dele ligou para o programa, nós temos esse trecho, e fez um desabafo que o Manuel leu com muita emoção. Vamos lá, por favor. Temos aqui uma ligação, que inclusive eu estou aqui até, não surpreso, mas emocionado também, que é a dona Marley, que é a esposa do médico que foi assassinado, o Marco Antônio, né, aqui que nós estamos comentando, e ela faz alguns questionamentos, parceiro. Eu gostaria de passar então esses primeiros questionamentos a você. Ela fala aqui: o pai do Júlio era o arrimo da família. Quem vai cuidar do meu filho agora? O pai não deixou nada. Quem vai nos sustentar? Esses bandidos vão ganhar cerca de R$980 por estarem presos. Então eu queria saber o que o governo vai fazer por mim, parceiro. Aí um desabafo da Marley, que realmente é muito complicada a situação no nosso país. Né? Ótimo. Doutor Eduardo, a esposa do médico ligou e na Câmara ela já mostrava essa indignação com o seu filho, dizendo o seguinte: olha, nós dependíamos do marido, né, e do pai, e agora? Quem vai nos ajudar? E a revolta com a ajuda que eu até desconhecia, que o menor de idade recebe. É real essa ajuda? É real. Isso é não só para menores, mas para os presidiários dos mais frios, dos que mais têm 40, 70, 80 anos de pena, que eles recebem o auxílio reclusão. Né? Essa que é uma das coisas que deveriam ser mais questionadas, ao invés de se falar assim que a polícia prende e o judiciário solta. Isso não é verdade. Augusto, você me permite dizer, isso não é verdade. Nós temos regras. Se essas regras não são bem ordenadas pela polícia, que tem o seu valor e nós temos a necessidade dela, o Ministério Público e o Poder Judiciário não têm alternativas, eles não podem se voltar contra a lei. Agora olha o paradoxo, quando o Joaquim Barbosa expede os mandados de prisão, aí se criticam porque ele expediu o mandado de prisão num dia feriado da República, então o Brasil perdeu o rumo. Nós falamos de impunidade e nós estamos vendo aqui uma série de articulações políticas, que poderiam as mesmas articulações pensar em algo melhor para diminuir a criminalidade, para que essas pessoas que já foram condenadas depois de 8 anos não cumpram a pena como deveriam cumprir. Então,
onde é que será que está a nossa cabeça? Onde é que está a verdade? Onde é que está o nosso conceito de impunidade, o nosso desejo de impunidade? Ou nós temos um desejo de impunidade seletivo? Será que nós estamos seletivando quem deva ser punido e quem não deva? Será que alguns iguais, mais iguais do que os outros, contrariando a Constituição, devem ter alguns privilégios? Esse tipo de coisa tem que ser enfrentado. Quando você diz que o doutor Carmelo tem um ponto de vista com relação à minoridade penal, eu também tinha, Augusto. Mas ele próprio vê que o Estatuto já não satisfaz. O Código de Processo Penal é de 41, o Código Penal é de 40. A nossa Constituição de 88, ela até hoje vem sendo remendada, vem sendo emendada. O que não é correto. O que não é correto pela forma como é feita, porque é feita por casuísmos. Não é? Então, a gente tem que detonar, Augusto. E você é uma grife da discussão. Não, você é, Augusto. Você tem que detonar um movimento para nós discutirmos isso, começarmos regionalmente, partirmos para estadual. E a gente tem que repensar. Eu afirmo como criminalista e como professor, e sem medo, eu sei que eu serei alvo de críticas sérias, inclusive da minha instituição, do jeito que a sociedade está amedrontada, e do jeito que o crime organizado e seus agentes perderam o respeito e o medo, nós temos que transformar, porque toda revolução transforma e sangra. É verdade. Não existe revolução sem sangramento. E não há mudança sem sofrimento. Não há. O choque, né? Toda mudança traz um choque. Não é possível que a gente fique esperando a próxima vítima, discutir, a gente vem de novo aqui, o Augusto dá esse vai mudar o né? Olha, agora foi um dentista, depois vai ser um advogado, né? E olha, eu queria fazer aqui uma observação, que o senhor falou muito bem. Nós estamos elitizando quem devemos punir e como devemos punir. Porque eu tenho certeza, não é nenhuma defesa a quem está preso, mas eu tenho certeza que se formos a qualquer presídio, nós vamos encontrar diversos presos com sérios problemas de pressão alta, que é o que o Genuíno tem. Nós vamos encontrar presos com tuberculose. Muitos, não vamos encontrar um ou outro, né? Hepatite, AIDS, quer dizer, as doenças que nós sabemos que proliferam nesses ambientes e que eles não têm o mesmo tratamento. Então, ou nós também temos que ter essa observação. Ou todo mundo recebe um tratamento igual, ou ninguém recebe tratamento. Das duas, uma. Não dá para escolher, né? Sem dúvida. Como também nenhum, no sistema, isso é um desafio, nenhum teve uma oferta de emprego de R$20 mil para trabalhar no semiaberto. Quer dizer, para você ver a que ponto o Brasil está chegando. Nós estamos partidarizando a discussão da impunidade, nós estamos politizando um assunto sério. Enquanto isso, essa senhora perde o marido, o filho perde o pai, que era a referência dele, né? E nós estamos reféns, com medo. Verdade. Parece que nós que somos os presidiários em nossas próprias casas, né? Enquanto isso, o Estado sai. Uma coisa que eu não compreendo, Augusto, como é que pode as escolas serem colocadas próximas de comunidades perigosas? Você tem que tirar a criança, o poder público tem que dar ônibus, buscar essas crianças, tirá-la daquela influência. Você pode fazer uma estatística, encomenda uma reportagem, Augusto, pergunta para essas senhoras que trabalham em casas como domésticas, que têm 2, 3 filhos, pergunte o sobressalto que essas senhoras têm. O sobressalto que elas têm, será que o filho está na escola? Ou será que o filho... Quantas pessoas eu não conheço, eu até por uma questão ética me permito não dizer quem, que o filho teve que sair do lado dela, ela ficou apenas com um, porque o outro estava sendo seduzido pelo crime organizado. Então ela o tirou da escola, do lado dos seus amigos e o levou, o filho, para a casa de um parente para poder estudar num outro lugar, para que assim conseguir fugir do crime organizado. Doutor, nós temos que trazê-lo de volta, ainda esse ano, se possível, para falar de um outro assunto, que nós não estamos indo para o encerramento, não temos tempo, para falar na minha opinião, nós temos que discutir isso, por exemplo, as delegacias de polícia que fecham aos finais de semana e à noite. 5º DP, Zona Noroeste. A Zona Noroeste, qualquer coisa que aconteça, ele tem que vir para cá, não dá tempo hoje. Eduardo, muito obrigado pela participação. Gostei muito da tua participação. Muito obrigado, eu fiquei muito honrado mais uma vez. Muito obrigado, viu? Nós estamos encerrando o programa. Você é nosso convidado para acompanhar nossas reprises aqui pela TV Com, canal 11 da NET. Um ótimo final de semana, um excelente dia e até segunda-feira, se Deus quiser, e Ele há de querer. Tchau. Um pedacinho da França agora ilumina Santos.
Deixe que ele ilumine sua vida. Ville de France, do Grupo Mendes. Mais um sucesso pronto para morar. Espaço, conforto e requinte para você viver todo o charme europeu. Com o melhor clima tropical e uma vista livre para o mar. Ville de France, o estilo das vilas europeias em plena cidade de Santos. Venha conhecer.